Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Adriana e irmã Renilda, vem aqui, Adriana. Adriana é a pessoa mais feliz hoje de manhã aqui. Vem cá, Adriana. Glória a Deus. Quem não acha que não é, que diga. Irmã Renilda, vem cá. A senhora mesmo não é Renilda? O nome não é Renilda mesmo? Ah, sim. Glória a Deus. A irmã Renilda está chegando a nós. E ela me deu um presente, Adriana, que é um livro, só que ela não lembra que lá no encontro que teve lá da rádio, eu comprei o seu livro. Foi, comprou, presenteou sua esposa. Esse eu estou dando para o senhor não passar para ninguém. Não, mas está em casa agora. É sim, mas é da sua esposa, o senhor comprou para ela. Aí eu estou lhe dando de presente. Eu quero, porque eu ia dar de presente a Adriana. A senhora colocou dedicatória? Ainda não. Ainda não, então, então vou passar. Pode deixar. Tem um mistério aqui. Aí, e eu olhei, viu, Adriana? Aí vi só Joelson, Dayana e Joel aqui. Eu disse, poxa, Adriana não veio. E Deus me mostrou, minha irmã, você vai escrever um livro técnico. Amém. Amém. E tem mais uma coisa, que você não está nem pensando. Você vai passar a dar aula também, né? E eu queria que a senhora desse como uma semente, né? Esse foi o seu primeiro livro, né? É um livro de poesias. E a nossa irmã aqui, ela vai muito na Bíblia. Em cima disso, gera inspiração para ela escrever. E que você receba como uma semente do seu livro, que no momento certo vai só... No momento certo não, já começou a soprar. Amém? A senhora se incomoda de eu passar? Permito, porque semente, esse livro é semente. Pronto. E como eu já tenho em casa, aí fica redundante, né? Amém. Amém? Amém. Pronto, pode passar para... Não, ela que vai passar. Já quer pegar lá na bênção. Quer dizer alguma coisa, Adriana? A Adriana é formada em psicologia, é uma das psicólogas mais requisitadas aqui do estado da Bahia. Deus tem feito esse nome voar. Amém? A senhora quer dizer alguma coisa para ela? Eu só quero dizer que você está recebendo uma semente. Amém. Porque quando eu fiz esse livro, o propósito foi falar de Jesus. Porque quando você pegar, você vai ver que não tem nada a ver do homem, nem nada. Porque cada poesia que tem aqui foi o Senhor que me deu. E através do Espírito Santo, Ele disse que um dia eu escrevi o livro. E foi 10 anos eu lutando. 10 anos. Mas lutando e confiando. Porque comigo é assim, você está lutando? Eu disse, não. Lutando, eu disse, está na prova? Não, estou na prova, mas estou na bênção. Comigo é diferente. Sempre Olha. foi. Do Covid, não convidei Covid para minha vida, porque que ela ia entrar em minha casa? Esse Covid hoje. Convidei, porque que ela vai entrar em minha casa? Oh, meu Deus! Covid, eu não convidei. Então sempre eu falo assim, meu corpo é tempo do Espírito Eu não cabia essa teoria, não. Meu Deus. E eu tenho uma imagem e semelhança do meu Deus. Amém. É assim que eu digo. Doença não veio na minha vida, eu tenho 65 anos. Você não tem dor de cabeça? Eu não tenho. Mas eu tenho 15 anos que eu não tomo uma medicação. Eu só tomo coisa natural. E eu estou aqui com esse corpo aqui de baixo. Oh, meu Deus! E se veste muito bem, a irmã é muito elegante. Com todo o respeito. Amém. Mas é isso, 65 corpo de Barbie, viu? Tá certo, a senhora. E eu Glória. estou passando essa semente com muita alegria. Amém. Porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus está seguro. Crê no profeta e prosperarás. Amém. Então, você creia nesse profeta, que o Senhor está fazendo o caminho agora, mas eu já tinha muito amor por ele. E ele nem sabia. Obrigado, meu irmão. A primeira vez que ele foi exatamente lá, nem foi no meu lançamento, o Senhor foi antes. Eu fui antes, estava lá, e o Senhor falou assim, quando eu olhei, ela estava com... Pode pegar, é seu. Pronto. E aí é boa terra. Amém. Então pronto, floresce. Toda boa terra floresce. Porque quando a gente lança uma semente no pedregulho, ela não floresce não, porque tem muita pedra.
Se você coloca no meio do espinho, também não floresce, porque o espinho, ela mata a semente. Mas quando você coloca a semente, uma semente que vem no coração de Deus, floresce. Porque a partir do dia que eu tive entendimento, 33 anos no meu ministério, 33 anos, lá eu fui de tudo. Tudo, porque eu sempre quis seguir a Jesus. Não me importava de homem que era Bispo Átila. Bispo Átila, eu tenho respeito por ele, que ele é meu... Tipo assim, por que o senhor me deu? Por que o senhor me deu o microfone? Mas fique à vontade. Se a senhora não estiver falando, eu tomo. Mas está na unção, pode falar. Vá. O Bispo Átila é meu líder. Não Gente, vou muito dizer boa. que é meu pai espiritual, meu líder, porque meu pai é Jesus. Desde quando eu perdi meu pai, eu disse assim, Senhor, tu é meu pai. Eu sou viúva, sou cuidada por ele. Ah, mas é um homem grande, homem de Deus. Eu Verdade. respeito, é um apóstolo hoje. Mas as pessoas que caminham com ele também são. Eu não vou falar do ministério de maneira nenhuma. Mas o Senhor disse, olha, há 2 anos atrás, no dia do lançamento desse livro, que foi feito lá na Casa do Comércio. Casa do Comércio. Mas eu sonhei, nesse lançamento do livro, fazer na minha igreja, que eu tinha 33 anos, para honrar o meu líder. Eu disse assim, meu líder, Deus, olha o que eu quero. Eu quero chegar para ele e dizer assim, olha, eu tenho uma primícia para te dar. Não era um livro, não. Era 10% do livro, no caso. 10 livros que eu vendesse, eu ia entregar a ele. 10 livros. E eu não precisava vender, porque eu tinha dinheiro para dar antes de vender. Isso eu tinha, graças a Deus. Sei que Deus está me colocando no ministério, que eu vou dizimar aqui tudo que Deus me der. Entendeu? E Deus sabe. Amém. Deus sabe. O que Ele tem me dado, Amém. Ele sabe. E aí, eu falei isso. Só que na semana que eu falei, aí teve uma mudança na igreja. Não, agora quem é o líder é o Bispo Júnior. Eu disse, é a mesma coisa. É o filho do Bispo. Ai, meu Deus. É, não é o pai? Você não está filmando, não, né, José? Eu disse, meu Deus, tudo bem. Mas eu cheguei lá para falar com ele, para fazer o lançamento. Gente, não teve problema nenhum. Porque o Senhor já tinha me falado em um local, numa casa de reunião de mulheres. Você não está respondendo isso? A pessoa disse assim, olha, não sabia que eu estava com 5 livros dentro da bolsa. O Senhor vai fazer você escrever um livro de todas as poesias que você fez. A pessoa disse isso, ela não sabia fazer poesia. Toda a poesia que você fez, Deus vai... Eu vi você, ó, fazendo autógrafo pro pessoal. Eu olhei pra cara dela e disse, menina, esse Deus é rápido, viu? Não é fofoqueiro não, ele é carteiro. Olha, eu tenho 5 livros aqui dentro e um é seu. Olha aí. A pessoa que professor dele, ela disse, acredite em Deus, irmão. Mas ela disse assim, ó, você não vai ser honrado nunca onde você está. Ninguém vai entender esse propósito. E seu lançamento não vai ser lá. Meu Deus! Se eu quero honrar meu bispo, como é que meu lançamento vai ser lá? Eu só não desconfiei de dizer que ela era mentira, porque ela era profeta. Uma pastora, eu falei, tudo bem. E vai ser onde? Ela, não sei. Mas Deus vai te dar o melhor. O meu lançamento foi na Casa do Comércio. Uma coisa linda. Uma coisa linda. Foi você. E foi o ministério da Torre que fez, porque foi o pastor Antônio Carlos. Antônio Carlos, no dia do aniversário, fez um ano agora, no dia do aniversário do doutor Pia e doutor Mário Peixoto. Aí eu vi lá no folder assim, ó. Nem Só sabia... tinha doutor, né? O quê? Me botar? Oh, Eu só me boto entre os grandes. Amém, amém. Pode ter certeza. Amém. É isso. Amém. Aqui, ó. Um grande homem de Deus, Jesus me coloca. Obrigado. Aqui só tem grande, gente. Amém. Se quiser botar na mente que é pequena, que bote. Hein? Ainda vai sair alguma coisa aí? Bom, já está no barco, então vamos para a arca. A arca. Pode sentar, irmão. É só isso aí, vou ter Fica aqui. só poesia, viu? Vai, vai. Pronto. O Senhor avisou a Noé como um bom patriarca, que eu construísse um barco e colocasse o nome de arca. Para salvar sua família, Noé obedeceu e construiu uma arca atendendo o chamado de Deus. Quando o dilúvio chegou, por fora foi choro e pranto, mas quem fechou a arca foi o próprio Espírito Santo.
Preste atenção, meus amados, em tudo o que está acontecendo. Não fique distraído e entre na arca correndo. A arca está aberta. A arca é o caminho da luz. A arca não é de madeira. A arca é o próprio Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ofertar e dizimar, irmãos. Lembrando sempre que na minha mão direita a longevidade de dias, na minha mão esquerda riqueza e honra. Provérbios 3, verso 16. Amém? Vamos ajudar mais um? E depois eu quero lhe pedir, quando você sair, você colocar o cabo ali no violão, que eu vou dar uma canja no final, viu, meu irmão? Você permite? Aleluia. Vamos adorar o Senhor com os dias e as ofertas, enquanto nós estamos cantando. Meu Deus. Endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça e preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu sou digno de desatar as suas sandálias e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que Jesus virá, e é Ele, por Ele que eu estou investindo a minha vida, ganhando tudo com amor e com alegria. Dono dos meus dias, soberano em poder, ele virá, e o Cordeiro está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é ele. Por ele que eu estou investindo a minha vida, ganhando tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos porque a tua palavra é fiel, digna de toda aceitação. Nós te louvamos que a história da fé ela continua e nós fomos eleitos pelo Senhor para este tempo. Te pedimos que a tua unção continue fluindo na nossa vida, continue fluindo neste lugar. Declaramos que o nosso coração e nossa mente é terra fértil para tudo que está sendo liberado neste tempo, neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, recebe a adoração, faz frutificar a semente, Senhor, do semeador, aquele, Senhor, que semeia a preciosa semente, frutifica, multiplica, que teus filhos e tuas filhas possam experimentar, Senhor, o sobejado, transbordar do Senhor por cada semente colocada no teu reino, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.
Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu estou sentando lá de cá, porque eu já estou vendo esse lado aqui todo cheio. Aí eu estou começando a sentar lá de cá também. Amém, irmão? Glória a Deus e aleluia, glória a Deus. Irmãos, estou vendo ali Cauã, Lucas, Manuel, o nome do outro que está atrás de você, Manuel? Quem? Oliver, seja bem-vindo. Otto. É isso? Seja bem-vindo, Otto. Deus lhe trouxe aqui que ele tem uma palavra para o seu coração. Pode crer, viu, Otto? É convidado de Lucas, é? Poxa, então é gente boa. Porque Lucas é maravilhoso, viu? Glória a Deus e aleluia. A irmã disse que estava com 60? 65, eu estou com 67, final do ano faço 68, glória a Deus e aleluia. E nesta caminhada, irmãos, nós temos aprendido algumas coisas, e como eu gostaria que se eu tivesse a idade de Oliver, se eu tivesse a idade de Joel, de Daiane, meu Deus do céu, como eu gostaria de ouvir aquilo que eu ouço. Não é jactância da minha parte, mas a história que a gente vem, né? A história de vida, desde a nossa infância, aliás, não, antes mesmo de ser gerado no ventre de minha mãe, Deus já me escolheu e já me viu. E a partir dali, essa caminhada, né, de estar na igreja é algo que não é algo religioso, mas não é sentimento de religiosidade, é sentimento de crença. E eu tenho aprendido muitas coisas. E uma das coisas que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã é por que em alguns momentos nós não atingimos toda a potencialidade que Deus tem para nós. O que é que impede de você, de eu, alcançarmos tudo quanto Deus tem preparado? Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu à nossa mente, Deus tem preparados para aqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama o Senhor? E é esse amor que vai nos mover, mas nem sempre nós nos sentimos amados. Eu, durante muito tempo, eu sou 9 irmãos, minha mãe teve um total de 13 filhos, mas aqueles que vingaram, que nasceram, todos eles estão aqui vivos ainda. E numa família de 9 irmãos, eu tenho uma foto célebre que tinha na família, que minha mãe, com aquelas fotos preto e branco, tem uma foto célebre que ficou gravada na minha memória, que eu só vim entender essa foto, Adriana, depois de fazer psicologia. Gerson está afastado, Edson está seguro na saia de minha mãe, e eu estou no colo, e Edson olhando assim para cima, e Gerson olhando para Edson. Uma foto que, fazendo uma leitura aí, né? Aquele ali está segurando o lugar que é meu, e o outro olhando para cima, esse colo já foi meu. E nesse processo, eu lidei durante algum tempo com o sentimento de rejeição, porque a briga, né, no bom sentido, de querer ser amado por meus pais. E na nossa família, de quando em vez, tinha um culto, tinha um momento do culto, e de quando em vez um levantava essa brincadeira. Minha mãe, de quem que a senhora gosta mais? Meu pai, de quem o senhor gosta mais? Meu pai não respondia nada. Aí minha mãe ficava... Não sabendo nós que... A questão, né, aí a gente aprende com João. João vai dizer que ele é o discípulo, mas os outros evangelhos não falam nada disso. Ele se sentia amado, amém? Então ele se sentia amado, eu sou o discípulo amado. Nenhum dos discípulos vai dizer que João colocou a cabeça no peito de Jesus. Não foi Jesus que disse assim, João, bota a cabeça aqui. Ele foi e colocou. Então, nesse processo, para entender o sentimento de rejeição, que existem coisas que as pessoas vão depositar em nós, que poderão ser uma verdade ou uma mentira, mas como eu vou receber isso é que vai determinar. Amém? Então,
eu lidei com sentimento de rejeição muito tempo. Mesmo com Jesus, mesmo conhecendo a pessoa do Espírito Santo, mas em algum momento a guerra se trava na mente. E são coisas que paralisam. E eu olho para trás, eu me julgo uma pessoa, sou realizado, consegui realizar e vou continuar realizando coisas, me sinto realizado, tem coisas que estão por vir, mas no geral, eu me sinto uma pessoa, não é pouco realizada, muito realizada. E o texto que nós vamos ler agora é como nós podemos romper com essas situações que às vezes nos paralisa, nos aprisiona, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 8. 8, Jesus. Marcos, capítulo 8, depois da segunda multiplicação de pães, tem um fato interessante. Verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa e recomendando-lhe: não entres na aldeia. Não entres na aldeia. Irmãos, eu aprendi que existem geografias, entenda, lugares em que o olhar das pessoas sobre nós nos paralisam e nos impede de que o milagre que Deus tem para nós ocorra. Notem, irmãos, Jesus saía curando as pessoas nas aldeias, nas cidades. Estava na sinagoga, Jesus curou. Estava na casa fazendo visita à sogra de Pedro, fazendo visita a Lázaro, fazendo visita a Simão. Jesus chegava, curava, fazia sinais na rua. E por que será que Marcos ele vai dar ênfase a retirou o homem da cidade? Então, existia um limite da cidade, né, que são as portas. A porta é o lugar de julgamento. Então, ele está na cidade. O pessoal o reconhece, então, como um cego. Esse daí não tem mais possibilidade nenhuma. Esse daí não vai para lugar nenhum. Esse daí não vai dar para nada. Aí Jesus passa pelos portões da cidade, tira ele daquele ambiente, e ali, lá fora, é que Jesus faz o milagre. Existem ambientes, irmãos, em que impede, e olha, irmãos, que não é alguém, não é pastor Eliel, não é Salomão, não é Joelson, é Jesus. Aquele que teve o poder de ressuscitar Lázaro morto há 4 dias. Jesus retira aquele homem daquele ambiente. Passa pela porta da justiça. Te reconhecem dessa forma, mas há um novo tempo para você. Saia deste lugar. Ele passa pela porta. E ali fora é que Jesus vai conversar com ele e o milagre vai acontecer. Então, geografias que no livro de Efésios, capítulo 6, vai falar que existem lugares em que há uma ação deste mundo tenebroso, há uma ação maligna e que paralisa. A geografia vai determinar o comportamento daquele lugar. Os filósofos vão dizer que o homem é fruto do meio. Rousseau vai dizer que a origem da desigualdade humana é
pelo fator de onde ele mora. E isso vai determinar. Mas Jesus está dando um ensino para nós. Se este lugar está te paralisando, sai deste lugar. Nós aprendemos com o povo de Israel que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles eram escravos, eles olham e falam para Moisés, lá nós comíamos alho, cebola, nós estamos com saudade disso. Só que quando você lê o livro de Êxodo, a palavra declara que as palhas que eles construíam, as casas, era aquilo que eles estavam se alimentando. Houve um tempo de prosperidade, eles cresceram enquanto José estava ali fazendo todas as coisas. Quando José morreu, aí diz o texto assim, e surgiu um rei, um faraó, que não conhecia a José. José sai, traz sua família que estava passando fome, muda a geografia deles, dá a terra de Gósen, ele ali prosperam. E quando surge esse novo rei que não conheceu a José, diz assim, olha, esse povo hebreu está prosperando mais do que nós. Então, eles estabelecem ali aqueles que tinham o domínio sobre a terra, eles estabelecem uma escravidão. Então, outra coisa que nós podemos aprender, que na mudança de geografia, você pode estar num lugar, ali você está prosperando, mas coisas acontecem que vão fazendo com que a pessoa se habitue e esqueça da promessa. É que a promessa é, eu vou dar a terra que prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, o povo estava lá, estava prosperando, e agora eles se acostumam. Diferente, quando você lê o Salmo 126, eles estão lá na Babilônia, e o seu coração, Deus diz a eles assim, olha, se casem, se deem casamento, trabalhem, construam casa, mas o pensamento deles, mesmo estando ali na Babilônia, era voltar para a sua terra, porque eles sabiam que eles não eram escravos. Então, essa geografia, o local onde a pessoa está, pode favorecer para que você não cresça, você não prospere, você não vá adiante. A gente observa, a pessoa, ela está num crescendo, vai, digamos, saiu, passou no vestibular, aí vai para a faculdade. Se ela não tem consciência de quem ela é, lá dentro da faculdade ela se perde. Já vi tantos. E não precisa ser uma faculdade como o UFBA, não precisa ser uma faculdade de psicologia, de filosofia, que mexe com a cabeça da gente, né, André? Não precisa ser. Se a pessoa não tem convicção, aquele ambiente vai contaminá-lo. E é só você parar para analisar e olhar as notícias. E você analisa. A pessoa que sabe quem ela é, ela vai para aquele lugar e naquele lugar ela não é influenciada, ela vai influenciar. Ela chegou para mudar aquela geografia. José, quando desceu ao Egito, ele mudou aquela geografia. Ele disse assim, há uma esperança, vai ter fartura, mas vai ter o chimitado. Depois de 7 anos, vem a escassez. Mas faça isso, faça aquilo. Então, um homem, toda a riqueza do mundo foi concentrada na mão de um único homem, que veio como escravo, mas não deixou o sentimento de escravidão na sua mente. Amém, irmãos? Uma das coisas que eu amo Davi é que Davi, ele foi consagrado por Samuel para ser rei. Você vai olhar a consagração de Saul, Deus sempre vai chamar Saul de capitão de Israel. Deus não chama Saul de rei. O povo chama. Mas Davi, Deus disse assim, ungir-me-ás. É como se ao ungir Davi, estava ungindo o próprio Deus que estava dentro dele. E ele vai ser. Só que Davi espera 13 anos. E voltar para... Irmãos, poxa, você é eleito pelo profeta. E diz assim, olha, foi Deus que me mandou aqui. Você é rei. Aí você voltar para fazer o que você fazia antes? Quem de nós, irmão? Quem de nós? Mas o entendimento de Davi é, eu tenho uma promessa, mas ainda eu estou no processo.
O processo é doloroso, mas como a palavra declara, e nós cantamos e nós dizemos, aquele que prometeu é fiel para cumprir, irmãos. Mas a pessoa está o quê? No processo. Então, quando Davi volta para cuidar das ovelhas de seu pai, seu corpo estava no pasto, mas sua mente está no trono. Agora, um trono, ele precisa ser conquistado. Então, a geografia de um homem que está ali no campo, alguém diz, você vai ser rei, aí surgem as oportunidades. Vai levar merenda para o seu irmão. É como se fosse, hoje, dizer, uma pessoa de família grande, alguém pedir algo para fazer. Eu sou rei, eu sou motoqueiro de delicatessen para levar comida para os outros? Não vou não. O profeta disse que eu sou rei. Mas Davi vai, porque a sua mente, quando seus irmãos vão à guerra, então, na mente de Davi, eu quero ver como é esse negócio. A pessoa, irmãos, que não se detém na sua geografia, ela vê os sinais de Deus, sinais que Deus dá. Deus, eu já preguei sobre isso, Deus dá sempre sinais daquilo que Ele tem para nós. Usa pessoas, usa às vezes um outdoor, usa a Bíblia mais do que tudo, usa uma música, usa um hino, usa pessoas na rua, que vão nos dar sinalizações daquilo que Deus espera de nós. Então, quando Davi chega, tem uma guerra. Tem um homem que está desafiando aí há 40 dias. Aí Davi começa a associar. Sempre ele pergunta a uns irmãos, lá vem você querendo tirar onda de bacana. Eliabe fala para ele, saia daqui. Ele sai e pergunta a outro. Aí o outro diz, olha, quem vencer vai ter os impostos, não vai pagar mais impostos, nem ele, nem a família, e vai se casar com a filha do rei. Pois se eu tenho uma promessa de ser rei, e a filha do rei eu posso me casar, automaticamente eu já estou dentro. Correto, irmãos? Eu já não me vejo mais cuidando de ovelhas. Eu agora vou estar mais próximo. Vem, então, o nosso debate, né? Saul coloca as roupas, ele tenta se mover, ele disse, isso não é para mim, eu não consigo. Uma das coisas também que impede da pessoa avançar é que, às vezes, ela quer usar armadura que não é dela. Foi de um vencedor, mas não é sua. A Bíblia declara lá em Jeremias 29:11, que eu, o Senhor, sei os planos que eu tenho para vocês. Uma pessoa pode nos inspirar, nós podemos até modelar, pegar características daquela pessoa e modelar isso. Aí, antigamente tinha um ditado que dizia assim, o hábito faz o monge. Aí muita gente entende hábito a repetição de comportamento. Não, o hábito era aquela roupa que os frades, os padres vestiam. O que era que acontecia? Até final do século XIX, mais ou menos, final do século XIX, da Idade Média até aí, as duas grandes profissões eram ou a pessoa ser médico ou a pessoa ser um padre. Então, o que era que acontecia? Algumas famílias empurravam a pessoa para ser, o rapaz, se tornar um padre. Só que ele ia e não queria aquilo. Mas porque a família empurrou, ele vai e faz o curso. E aquela roupa que ele vestia, que se chama hábito, de tanto ele usar aquilo, aí foi criado esse adágio, o hábito faz o monge. Quando via, o cara estava exercendo o ministério de uma forma plena. Você está aqui? Então, repetições de hábitos pode determinar o comportamento da pessoa, que não necessariamente é aquilo que Deus tem para ela. Quando eu fiz psicologia, na faculdade, eu tive um conhecido que, primeiro a gente se conheceu na Simmons, fazendo economia. E ele dizia assim, Eliel, eu quero fazer direito, bora fazer direito, vamos fazer o vestibular,
lá na Gama Filho. Não, rapaz, meu sonho é psicologia. Eu vou fazer psicologia. Bora fazer junto? Não sei o quê. Ele disse, não, a mensalidade lá é muito cara. O pessoal chama de, não é Gama Filho, não, é grana firme. E não vai dar, não. Eu vou concluir a economia aqui. Ele, não, vamos embora. E aí nós fomos, ele fez para direito e eu fiz psicologia. De quando em vez eu encontrava ele. A sala dele e ele era tradição naquela época, eu não sei hoje. Quem faz direito vai de paletó. Você viu isso, Sabrina? Já vai. Sabe por quê? Porque o camarada, primeiro que ele não é doutor, é bacharel, mas toda pessoa formada em direito se diz doutor. Doutor, você tem que fazer o mestrado e o doutorado. Tem médicos que se chamam doutor, mas não tem mestrado nem doutorado. Mas isso aí é outra coisa, vamos lá. Mas o vestiu blazer, o vestiu paletó, a turma de direito se destacava. Porque os outros iam de qualquer jeito. Então, a partir dali, ele já estava dizendo, eles já estavam dizendo, nós somos diferenciados, e eram mesmo. Você botou aqui. A geografia daquela sala do pessoal que fazia direito dizia uma diferença. As outras disciplinas, as outras profissões não agiam da mesma forma. Então, a geografia pode sinalizar, mas não vai determinar aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Glória a Deus por isso. E o texto diz que Jesus impôs as mãos e perguntou, vês alguma coisa? Processo. Vejo homens como árvores. Nós podemos deduzir que esse camarada deve ter nascido com a visão e perdeu a visão. Se foi por tradição, quando os romanos eles possuíam a terra, as pessoas mais ricas e relevantes furavam o olho do pai e do filho mais velho. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Nós estamos só conjecturando. Então, ele já tinha visto árvores. Ele já tinha visto homens, mas estava ainda embaçado. Quando nós saímos da geografia, há um tempo, irmãos, para nós vermos as coisas como elas são. Eu vou repetir. Quando você sai da sua geografia, há um tempo para você entender o que Deus está fazendo. A pessoa vê e a coisa está um pouco nublada. Ele sai da cidade, passa pela porta da justiça, mas ele ainda não está entendendo. Jesus impõe as mãos, mas a mente dele está presa lá atrás, na cegueira. E Jesus, quando impõe as mãos, ele diz, eu vejo homens andando. Tem pessoas que saem da geografia, mas ela não... Deus mudou a história dela. Ela continua vendo as coisas nubladas. Ela não quer enxergar o milagre que foi feito na vida dele. A transformação. É como se o Senhor tem momentos que o Senhor arranca a pessoa do lugar. Diz, eu não te quero mais aí. Tem momentos que, às vezes as coisas, tudo se fecha, porque Deus se cansa. Aí a pessoa acha que até Satanás, não é, Deus diz, acabou, vai ser agora. Aí tranca tudo errado. É Deus empurrando a pessoa, levando para uma terra produtiva. Porque Deus já colocou a potencialidade nela. O Senhor impôs as mãos sobre ela. E o texto diz que ele diz assim, não estou vendo a coisa ainda nublada. É interessante, quando a gente sai, mora em casa e vai morar em apartamento. Coisas que mudam. O que você tinha em casa, minha paixão era livros. A minha primeira mudança... Eu tive que dar um bocado de livro lá no seminário, tem alguns que estão lá em Galiléia, mas a maioria eu dei lá para o seminário. Tinha aproximadamente uns 10 mil livros, mas fui para o apartamento. Aí selecionei aqueles que eu achava mais interessantes. Mas de quando em vez eu me lembro de livros que eu gostaria que estivesse ali, de repente, só para pegar e olhar. Irmão, estou aqui, mas eu vou para um lugar onde o local é reduzido. Eu tenho que eliminar coisas que estavam na minha bagagem. Então, quando você retira as coisas da sua bagagem,
automaticamente Deus vai lhe dando vai lhe dar um novo comando. Aí depois eu vou entender, não, agora tudo tem na internet, se eu quiser consultar o livro, tudo está em PDF, eu posso, então eu tenho que romper com isso. Mas se eu fico preso, cadê meus livros? Não foi nem uma coisa nem outra. Então, a saída, ali a pessoa começa, Deus dá um ensino para cada um de nós. Nós não precisamos de muita coisa, irmãos, para viver feliz. Eu repito, nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. Paulo é tão radical que ele diz, tendo que comer, tendo que beber, tendo que vestir, já está tudo. Eu aprendi todas as coisas, aprendi a passar escassez, mas também aprendi a ter abundância, que é outra coisa. Às vezes a pessoa vem de uma vida de escassez, Deus coloca ela na abundância, mas ela não desfruta da abundância. Há algumas semanas atrás, teve um debate com o Barsi e um rapaz da TK, que ele lida com carros. Esse Barsi, ele investe em ações. Tiago deve conhecer, né, Tiago? Para os irmãos terem ideia, a cada 1 hora, esse cara recebe de dividendos R$1 milhão. A cada 1 hora, Adriana. Não é a cada dia. De dividendos. Não mexe nas ações dele, não. Aí ele olha para o camarada que tem concessionário de veículos de luxo, aí diz assim, eu nunca vi ninguém ficar rico vendendo carro. Aí tem aquele embate dos dois, só que ele esqueceu do dono da Toyota, o dono da GM, o dono da Ford, né? O dono da Tesla, que não é milionário, não, já é quadrilionário. Ele se esqueceu. E que ele também é uma exceção. Ele está no outro patamar. Você não vê muitas pessoas. Né? Então, o que é que ocorre? Mas esse homem diz que até hoje ele anda de metrô, irmãos. O camarada que podia ter o avião dele, o jato no helicóptero, levar ele para qualquer lugar, lá em São Paulo. Ele tem, mas não desfruta. Deus promoveu, mas ele não desfruta daquilo que Deus deu. A pessoa não vai ser arrogante, nem prepotente, mas Deus lhe promoveu. Você tem que desfrutar. Mas o que é que vão falar? O que vão falar? Problema. Vão falar problema. Vá desfrutar daquilo que Deus lhe deu. Deus lhe promoveu. Sua geografia foi mudada. Tem um outro que é um dos homens mais ricos do mundo, que também investe em ações. Buffett, Warren Buffett. Aí o camarada mostrou a entrevista na casa dele. Os móveis, aqueles móveis de mogno, de jacarandá, tem 400 anos, é o mesmo. O carro é o mesmo. Qual é o seu alimento principal? Ele é o maior investidor da Coca-Cola. Ele disse, é tomar Coca-Cola e comer o sanduíche do McDonald's, que ele tem ações. Você está aqui, irmão? Aí Deus promove a pessoa. Promove, muda a geografia dela, mas por dentro ela ainda está presa às coisas do passado. Ela pode viver mais, abençoar mais pessoas, viver mais de forma plena, mas é aquela coisa contada. Eu conheço um camarada que eu posso dizer, esse camarada é milionário, eu conheço ele. Mas ele continua fazendo feira lá em Boca do Rio. Chega com um carro, a mulher dele diz, você vai com esse carro, alguém pode te sequestrar. Não, é porque eu gosto. Mas eu sei a mente dele, eu não estou julgando, mas a mente dele está presa àquele passado. Está presa ao passado. Você está aqui? Então, tem momentos que Deus vai tirar a geografia, mas a geografia tem que sair da mente. A pessoa muda de lugar, mas o lugar continua na cabeça dela. Pessoas que te machucaram, desfizeram de você, aí a pessoa elege alguém, o jeito de olhar, o jeito de falar,
o jeito de articular, o jeito de andar, o jeito de vestir, me lembra fulano lá atrás. Está me perseguindo. Eu gosto de Davi, irmãos, voltando a Davi, é que Davi enfrentou o urso, enfrentou o leão. Ele disse para Saul, enfrentei o urso e o leão. Ele enfrenta Golias, mas depois ele passa a reinar. Quem lutou com o urso e o leão, enfrentou Golias, que Golias não é nome, significa gigante, enfrentou o gigante. Agora está lutando no exército, e agora ele está enfrentando agora nações. O que é que eu aprendo nisso? É que quando a sua mente, você começa a crescer, você não pode ficar lutando com o leão e com o urso, irmão. Você não é mais chamado para lutar com o gigante. Tem gente que o gigante continua na vida dela. E os gigantes não existem mais, já são mortos. Quando você vai ver a história dos heróis de Davi, aí você vai ver que Deus levanta pessoas que são inspiradas em Davi, que vão enfrentar gigantes, mas Davi não vai enfrentar mais gigantes, não. Agora ele está enfrentando nações, liderando o povo. E chega um momento que Joabe fala para ele assim: rapaz, isso não é mais para você, não. Fica aí no palácio. As pessoas criticam, o pecado de Davi porque ele ficou no palácio. É porque ele estava em outro patamar, irmãos. Então tem guerras que a pessoa fica guerreando. Deus já mudou a geografia, mas a geografia mental da pessoa continua sendo a mesma. E Deus quer levar a pessoa para lugares mais altos. Os inimigos continuam os mesmos, as elucubrações mentais, as perturbações da mente continuam a mesma. Fulano fez isso com você porque... Recentemente teve uma situação que eu vivenciei. Trata a pessoa assim, tão bem. Aí eu ia fazer algo para a pessoa, dar uma carona para a pessoa. Aí alguém falou para a pessoa que eu murmurei, que eu não queria dar carona. Alguém falou que eu falei. A pessoa se trancou comigo, parou de falar comigo. Eu estranhei, mas é o direito da pessoa. Se fechou, siga o seu caminho. Vá na paz de Jeová, que Deus te abençoe. Foi ela que se fechou, não fui eu. Montou aqui? Foi ela, é um direito. Eu não quero você na minha geografia. Então, aí passaram-se meses. Aí vem um esclarecimento da pessoa depois. Não, porque fulano falou que você não queria dar carona. Eu falei? Alguém fala. É como disse Jesus: eu estou há tanto tempo com vocês. Ah, meu Deus. Se eu não quisesse dar carona, eu mesmo diria: eu não vou lhe dar carona. Eu dou muita carona, mas tem dia que eu não vou dar carona, é um direito meu, eu vou estar aqui. Então, geografias, local onde você está, e que pessoas te influenciam, e às vezes influenciam, às vezes não, a maioria das vezes influencia negativamente. Guarde isso aí. A maioria das pessoas, não são todas, mas a maioria, só quer estar próximo de você quando na cabeça dela, ela acha que você está igual a você, ela é igual a você, ou ela está um pouco além de você. É visão dela. Ou você está igual, ou ela está além de você. Se você passa, ela não se sente bem. Se você vai mais adiante, ela não se sente bem. Mas Deus é Deus que muda histórias. Deus é Deus que muda os quadros. O texto diz que Jesus pôs as mãos sobre ele, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhes: não entres mais na aldeia, não volte para o lugar que te reconhecia como cego. É interessante que o endemoniado gadareno, Jesus diz a ele: volta para a tua cidade. Sabe por quê? Nesse caso, voltar para a cidade,
porque o pessoal tinha medo daquilo que ele era. Não vou perturbar esse cara não, que daqui a pouco ele quebra tudo aí, nem prisão, nem corrente prende ele. Você vai ter autoridade para você falar na sua geografia. Você saía da cidade, mas você vai voltar para lá para transformar as coisas. Porque eles vão olhar, eles te conheciam. Era assim, mas não é mais. E o texto diz aqui que Jesus diz a ele: não volte mais para essa aldeia. Tem lugares que só vão te jogar para baixo. As brincadeiras são a mesma. Algumas pessoas não vê a promoção que Deus fez na sua vida. E Deus está dizendo: saia daí. Não volte. Abra a sua visão. Você agora está enxergando. Foi um processo para você enxergar. E siga a tua vida. Siga o processo. Se viu, glória a Deus e aleluia. Mas Deus está querendo promover. Lembro quando minha mãe saiu de Pau da Lima e foi morar no Estiep. De casa para casa, não foi de casa para apartamento. E tinha um quintal lá no Estiep. Aí minha mãe foi chorando, porque tinha as amigas, Dona Fulana, Dona Cicrana, Dona Cicrana. Nós somos das primeiras famílias a morar lá em Pau da Lima. Tá. Só que de sábado para domingo, tinha um sambão lá, que um rapaz chamado Reginho, ele fazia. Aí era de 10 até 4, 5 da manhã. Para dormir, era uma área vazia assim na frente, e a nossa casa ficava assim. Aí tome-lhe bater, era até 4, 5 da manhã. Aí um belo dia, a gente está em casa, minha mãe começa a chorar do nada. O que foi que houve, mãe? Não, que eu estou me lembrando. O sofrimento que eu tinha a morar ali. Regiam com aquele baticum, quando era para acordar para ir para a igreja, o corpo todo quebrado. Ela morava naquele lugar, mas não sentia quanto mal aquele lugar fazia para ela. Não volta aqui? Aí a gente brincando, só está com saudade de Reginho. Ela disse, naquela época não tinha estar amarrado. Ela disse, claro que não. Mas enquanto ela estava ali, convivia com isso. Todo final de semana, a Reginho estava lá com a galera. Se preparando para carnaval, para as festas de lá. Então, a geografia leva a pessoa a criar um ambiente que aparentemente pode ser um ambiente, aos olhos da pessoa, pode ser um ambiente de paz, mas na realidade não é. É um ambiente de zoada, de bagunça. Então, Jesus tira esse homem e diz, não volte para lá. A Bíblia diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, a saber, Jesus Cristo. Esquecer, apagar, deixou lá atrás. Você já teve essa sensação quando pessoas estão falando de coisas que parecem com um pouco do que você passou, que você fica com a língua coçando para falar também? É porque você ainda não está liberto. Eu sei o que é isso. Alguém fala assim, bater no meu carro, aí vem na sua mente quando bater no seu carro. Ah, um dia assim, o outro conta. Mas quando sua mente, você já mudou? Você não vai lembrar. Você não... Vem na sua mente, mas você não. Esse negócio já passou. O que é que vai mudar? Nada. Mas a mente nossa, quando você repete uma história, ela não faz diferença entre o real e o imaginário. Para a mente, vem um sofrimento de novo. É o mesmo sentimento. Aí a pessoa reproduz aquilo. Por isso que a palavra declara, você tem que esquecer as coisas que para trás ficam. E se você lembrar, hoje você tem uma releitura, que a psicologia fala tanto. Faça uma releitura da situação. Analise as coisas boas. Olha, você chegou até aqui. Então Jesus disse, sai desse lugar. Outra coisa, irmãos, que nós aprendemos, abra aí a sua Bíblia, deixa eu ver.
Ô Jesus, é com Jesus mesmo. Marcos capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? É como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Sempre vão querer te olhar como filho de seu Zé Coisinha, de dona Menina. A pessoa não consegue olhar o outro e dizer assim: eu me alegro. E o mais do que isso, são pessoas que estão próximas, às vezes pessoas da própria família, irmãos, infelizmente. Com algumas exceções, normalmente o pai e a mãe impulsionam. Mas ainda assim, ainda tem pai e mãe que diz assim: isso não é para você não, meu filho. Isso não é para você. Doutor Edilson, um dos primeiros médicos famosos aqui no estado da Bahia, meu primo. Na família, meu tio era pedreiro. Todos os filhos, primeiro ajudante de pedreiro, depois pedreiro, e alguns acessavam mestre de obra. Mas doutor Edilson disse assim: não, eu vou ser médico. Eu vou ser médico. Todo mundo deu risada, a família toda. Os parentes deram risada dele. Só tinha a UFBA. Mas eu vou ser médico. E eu vou ser cardiologista. Fazer cursinho. Começou aquela coisa dos cursinhos. Quem é que vai pagar? Ele disse: eu já sei. O que eu aprender no cursinho, eu vou botar uma banca. Aí tinha um hall na casa de minha tia. A casa está lá até hoje. Quando eu vejo, eu passo na frente. Tem um hall. Pegou cadeiras. Pediu cadeiras emprestadas a vizinhos. E ele dava um cursinho. Dava a banca. Com aquilo que ele recebia, ele pagava o cursinho. De primeira, ele passou na UFBA. De primeira. Não foi de segunda, não. De primeira passou na UFBA. Mas no processo, sabe como ele era conhecido, irmãos? Passarinho de uma muda só. Repita comigo: passarinho de uma muda só. Porque ele só tinha uma calça jeans e uma camisa branca. Aí quando passava, os vizinhos diziam: lá vai o passarinho de uma muda só. Só que o passarinho de uma muda só se tornou o doutor Edilson, um dos mais renombrados aqui do estado da Bahia. Você está aqui? A geografia não vai determinar aquilo que as pessoas vão falar sobre mim e você. Ah, irmãos, como chateia, né? Aí vem alguém que se diz seu amigo e diz assim: eu tenho uma coisa para te contar. É amigo nada. Amigo libera a palavra de bênção. Amigo não tem isso não. Ah, fulano é assim, mas, porém, todavia, cuidado. Esse é amigo da onça. Eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, Emanuel e Otto, não sabe nem quem é. Mas alguns aqui vão lembrar de Chacrinha. Aí estava Latino. Latino estava lá no programa de Chacrinha. Aí de repente Chacrinha pega o telefone e liga. Diga um amigo seu aí. Aí ligou. A ligação direta para mim: ô fulano, tal, como é que vai, Latino? Aquele homem me marcou. Tudo bem. Ô Latino, a gente precisa se ver. Irmãos, foi em rede nacional. Olha, eu tenho algo para te falar que fulano andou falando de você.
latindo na hora de si. Eu pensei que você era meu amigo. Aí ficou aquele embalo que ele fazia, e ficou aquele clima. Ele disse assim: se você fosse meu amigo, você daria o troco para ele na hora, você não vinha falar nada comigo, não. Os irmãos entendem isso? O amigo é aquele que te defende na ausência, não é aquele que vai falar de você, vai falar você o que falar na sua ausência. Você fala aqui, não vou deixar isso fragilizar o coração do meu amigo, não. Fulano é isso assim. Eu não te permito você falar mal dele. Eu não te permito você falar mal dela. E tem outra coisa, se você repetir isso, primeira oportunidade que eu tiver, na frente dele eu vou confrontar, eu vou falar: olha, fulano anda dizendo isso e isso, mas por trás, ela não leva não. E o que Jesus está dizendo é isso. Primeiro ele diz: quem é esse que faz tantos milagres? Aí vem alguém e diz assim: não é esse, o filho do carpinteiro. Não se chama, quer dizer, é um povo aí, ele é carpinteiro. Jesus, às vezes a pessoa confunde, Jesus foi criado em Nazaré. Aí alguns confundem chamar Jesus de Nazireu. Jesus não foi Nazireu, ele viveu em Nazaré, ele é chamado de Nazareno, porque Marcos vai trazer a figura de Jesus homem. Ele é reconhecido. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Mas a Bíblia diz que aqui Jesus faz poucos sinais por causa da incredulidade daqueles que eram próximos. Eu vi jogando bola, isso daí. Eu vi ele brigando com outro menino. A pessoa quer amarrar você a um passado. E a Bíblia diz que tem um passado que tão de perto nos rodeia e você precisa romper. Não deixe a geografia, não deixe pessoas determinar aquilo que você não é. Quando alguém quer desfazer da minha imagem, aí eu começo na minha mente. Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou filho amado, eu sou abençoado. Antes mesmo de ser gerado, isso na mente. Se a pessoa começa a encher demais, aí eu começo a fazer declarações em voz alta. Mas primeiro eu trabalho aqui, para que essas vozes não mexam com a minha geografia mental. E se é uma geografia onde eu não estou sendo aceito, tchau, até logo e vamos para frente. E nem reclamo do local e nem reclamo da pessoa. Eu vou seguir minha viagem. É como diz o nosso querido R.R. Soares. Se você abrir o programa de R.R. Soares, ele está lá na mesa. Meus irmãos, minhas irmãs, e aí estou seguindo a Jesus Cristo. Puxa, rapaz, mas tem tanto hino novo. Ele, por ele. Já saiu um novo hino falando sobre graça. Estou seguindo. Mude para o hino mais ritmado. Eu estou seguindo a Jesus. Mas se repete esse hino há 500 anos. Estou seguindo a Jesus. Esse irmão está aqui. Amém. Eu não estou preocupado com o que vão falar sobre ele. Não, pinte a parede de preto, R.R. Soares. Ajuda mais, agora está na moda. Eu estou seguindo a Jesus. Siga o seu chamado. Siga o que Deus te chamou. Vá e faça. Você tem que ir fazer. O local pode querer te prender. Pessoas podem querer te prender. Agora você só vai ser aquilo que Deus quer se você der ouvido à voz de Deus. Aquele homem poderia dizer assim: faça um milagre aqui dentro mesmo, em Betsaida. Por que eu tenho que sair? Mas Jesus disse: embora, sai daí. Saiu dali, o milagre correu. Jesus deu um conselho para ele: não volte mais para lá, porque só vão lhe ver como cego, só vão lhe ver como doente, só vão lhe ver como pessoa que é dependente dos outros. E Deus te criou
para que você possa caminhar o seu caminho, o seu próprio caminho, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma vez eu fui para Curitiba fazer um curso, e o que me falaram é: em Curitiba as pessoas são frias. Já recebi aquilo. Estava no curso. À tarde era livre, alguns dias. Saí, era um período de inverno, saí por dentro de Curitiba. Encontrava o guarda: boa tarde, como vai? Tudo bem? Encontrava a pessoa da rua: como vai, senhor? Como vai, senhora? Uma tarde abençoada. Todo mundo sério. Vi um cachorro, um gato na rua, coisa linda, criação de Deus, aleluia. Que local maravilhoso, que frio fantástico, lá em Salvador a gente não experimenta isso. Obrigado por estar aqui, Senhor. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, foram 15 dias. Nas últimas vezes que eu saía, que eu falava, as pessoas já me respondiam: você está aqui? Mas lá o povo é frio, não fala com ninguém. Aí eu já não, pelo meu temperamento, eu já daria uma glória a Deus. Mas Jesus disse: você tem que mudar, Eliel, e mudar a história do lugar. Não pode ser dessa forma. Aí você vai, está numa geografia, já disseram isso: não, mas eu vou mudar isso. Chegar no mercado lá, todos os dias eu ia comprar um negócio, falar com o pessoal, aquela coisa familiar, de mercado familiar, falar com... O pessoal já me conhecia, irmãos. Agora alguém que vai para lá, com seus conflitos, diz assim: o lugar aqui é frio. O demônio diz: é frio. Não é porque o inverno lá não é assim, é assado. Aí assim. O povo da Europa é um povo frio, o povo norte-americano é um povo frio. É porque o inverno lá é intenso. Aí as pessoas se tornam frias. A geografia do local favorece para as pessoas serem frias. Chegue lá com um sorriso. E aí, bonitão, bonitona. Aí o pessoal, quando você sair, vai sentir saudade. As viagens que eu fiz nos Estados Unidos. Oxe, por que o pastor Eliel não voltou mais, Osés? Cadê aquele pastor? Cadê aquele seu irmão? Você está aqui, irmão? Agora, um ambiente assim, a pessoa, tá bom, vai ser assim. Eu não estou respeitando, não, estou respeitando. Agora, meus pés são pés de mensageiros que levam a paz. E se você consegue mudar a sua história, Deus vai te usar para que você mude a história de outras pessoas. Eu vou repetir. E se você consegue mudar a sua história, Deus vai te abençoar para que a história de outras pessoas possam mudar. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Amém. E para fazer valer o que eu estou pregando, por isso que eu pedi a Judá, eu vou tocar uns hinos aqui. Judá, se você quiser subir para me ajudar, venha. Mas eu não sou, aí a pessoa diz assim: mas você não é pastor, você não é tocador, você não é... Eu já ouvi isso, irmão. Você não é cantor, você é pastor. Você vai tirar o lugar de Judas, o lugar de Judas é dele, ninguém toma. Aí eu vou enterrando um talento que Deus me deu. Na minha família todos tocam um instrumento. Ontem eu estava na igreja do pastor Eclésio, eu vi um garoto de 12 anos. O menino toca violão como se fosse violão clássico. Você está tocando há quanto tempo, meu filho? 1 ano e meio. Eu digo: é mesmo, rapaz? Você toca violão como se fosse violão clássico. Josué: é mesmo? Mas qual é o seu segredo? Ele disse: todo dia eu pego um instrumento. É uma cena que eu já conheço. Eu disse: Senhor, eu vou tirar agora todos os dias, pegar o violão, né, Judá? Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem
possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei. Razão da minha vida, meu Pai. Eu quero estar na casa do Pai, comer em sua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui um amor. Hoje de manhã, quando eu desci o elevador, uma senhora olhou para mim e disse assim: eu te conheço de algum lugar. E a primeira coisa que me veio à mente ela dizer: porque você me conheceu sem cabelo e agora eu estou com cabelo. O meu temperamento me favorece para isso, para criar piadas o tempo todo. Mas o Senhor ministrou no meu coração: esqueça. Volta aqui. E o Senhor é pastor? Sou. Eu te conheço de algum lugar. Ela estava descendo para a academia. Algumas vezes balhamos juntos. Mas não vou dizer para ela que não é careca não, era calmo. Ficou para trás. Amigos? Mas o cabelo não é seu, pastor, é meu, foi eu que paguei. Eu e Eliezer. Aleluia! Se alguém quiser te lembrar do seu passado, como diz o hino, você não está mais lá. Deus é Deus que faz coisa nova a cada manhã. E hoje pela manhã está fazendo coisa nova na minha e na sua vida, amém, irmãos? Ele declara na sua palavra: eu derramarei água sobre o sedento. Tem alguém aqui sedento das promessas? Senhor, minha adoração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcando essa terra seca. Mais uma vez, Senhor. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto.
Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcando, encharcando essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcando, encharcando essa terra seca. Queria chamar aqui a Adriana e Rita, que mudaram de geografia, para vir aqui orar. Quando Deus muda a nossa geografia, irmãos, Ele quer que no lugar que nós sejamos bênção. Tem momentos que Deus nos faz avançar, tem momentos que Ele nos faz recuar. O avião, primeiro há o recuo, depois solta, ele vai decolar. E aonde Deus te colocar, ali você vai ser bênção para mudar a história, amém? Aprenda o processo, que a promessa está de pé. Deus, antes nós, Pai, por essa manhã na tua presença, te louvando, Senhor, pela palavra liberada aqui no altar, Senhor. Aleluia. Senhor, nessa manhã, Pai, nós queremos te agradecer. Sim, meu Deus. Porque nós temos visto, Pai, os teus sinais. Aleluia. Temos reconhecido, Senhor, a tua voz no nosso coração. Temos entendido, Pai, de um tempo, Senhor, de mudança, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja a visitar a nossa mentalidade, Pai. Ah, Deus, de cada um de nós aqui presente, Pai, que a semente da tua palavra, Senhor, venha quebrar na nossa mentalidade toda a crença, Senhor, disfuncional, tudo aquilo que tenta nos paralisar, Senhor. Meu Deus. Tudo aquilo que tenta impedir, Senhor, o que nós vejamos, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor quer realizar. Ah, Senhor, opera, querido. Nós, onde quer que nós formos. Pai, que haja uma ação sobrenatural do Teu Espírito na vida, Senhor, de cada filho, de cada filha, Senhor, aqui nessa manhã. Aleluia. Ah, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, largar hábitos, Pai. Ó Deus, que nos moldaram até aqui, mas que tem nos impedido de viver o que o Senhor tem para nós hoje. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha romper, Senhor. Aleluia. Ah, Deus, na nossa história, Deus, barreiras, correntes. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos olhar para o futuro com os teus olhos, Pai, e contemplar aquilo que o Senhor ainda tem para realizar. Senhor, não é a respeito, Senhor, Deus, de riquezas, não é a respeito de posses materiais, mas é a respeito de tudo que o Senhor pode fazer na nossa vida e na Aleluia. pessoas, através daquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, abre o entendimento de filhos e filhas aqui a respeito, Senhor, de negócios, a respeito, Senhor, Deus, de empresas, a respeito de investimentos, Pai. Nós estamos aqui como Teu povo, a Tua igreja, bem posicionada, Senhor, nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus, alcançando lugares estratégicos. Meu Pai. Deus. Fora dos heróis da fé, o Senhor levantou homens como Abraão, que foi poderoso na terra, Senhor, que teve muitas Oh, que Pai. alcançou, Senhor Deus, muitos lugares, que esteve diante de reis. Ah, Pai,
Aleluia. Senhor Deus, Meu em todas as fases da sua vida, que nós possamos guardar. Oh, meu Deus. Não entre o orgulho, não entre a soberba, Senhor. Ah, Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ter um coração misericordioso, um coração humilde, quebrantado diante da tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós podemos pedir obedecer. Deixar que o conforme o teu querer e a tua vontade. Sim, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, pedindo, sabendo que tudo o Senhor faz. É perfeito. Te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos pelo Obrigado. te agradecemos pelo chamado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós temos uma história, essa história foi escrita por você. Obrigada, Senhor, por esse tempo em nossas vidas. Nós não queremos mais ser resistentes àquilo que a tua vontade tem prevalecido. Aleluia. Nós te pedimos, nos usa, Senhor. Sim, meu Deus. Nós queremos ser usados da tua maneira, Senhor Deus. E que nossos ouvidos estejam aqui ouvindo a tua voz. Ao teu Aleluia. querer, a tua vontade. Mais uma vez te agradecemos por esse dia. Um dia tão lindo. Um dia questionador de qualquer pessoa. Qualquer pessoa perguntar que dia. Oh, meu Deus. E esse é o dia que o Senhor fez. E a tua palavra diz que a gente tem que se alegrar. Te Aleluia. agradecemos pela palavra. Somos vossos que veio de volta. Não falou o pastor Miguel, não falou o Senhor do Eterno dessa manhã, deste dia, Senhor. E te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já há de fazer. Aleluia. Nossa filha falou também sobre Abraão, Senhor. Quando o Senhor chamou Abraão, Abraão tinha tanta certeza que o Senhor tinha para ele, era tão grande que ele nem escolheu, ele disse ao Senhor, graças a Deus. Muito Aleluia. obrigada, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer em nossa vida. Eu creio, Senhor. Grandes coisas. Aleluia. Obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar as crianças e os jovens que estão aqui para vir aqui na frente. Nós queremos orar por vocês. Vamos lá. Os jovens, as crianças. Daiana, você é criança, de colo. Oi? Fique aqui na frente, meu carro. Os irmãos olham, o que é que... Vocês veem o que, irmãos? O que é que vocês veem aqui? Quando você olha, o que é que vocês veem? Abra sua boca e profetiza. Eu vejo, ó, você vai fazer medicina. Você vai fazer medicina. É sonho ou eu estou profetizando? É desejo seu ou eu estou profetizando? Fale. Oi? Sabe? Vai fazer medicina. Você profetiza o que para a vida do nosso irmão Lucas? Lucas significa luz. A mente de Lucas é muito criativa. Ser um mega empresário, mas vai honrar o Senhor. Se for honrar o Senhor, tem que honrar o Senhor. Deus vai colocar riqueza nas suas mãos. Você vai abençoar muitas pessoas em missões.
Deus vai colocar riqueza nas suas mãos. Quer que os irmãos venham? Cauã vai ser o quê, irmão? Oi? Fala alto, Cauã. Eu quero. Eu sei da risada, é o quê? Você que ouviu aí foi que ele disse, vai ser o quê, Cauã? Só Deus sabe. Olha. Só Deus sabe. E se for aqui em cima, se tornar um pastor? Pode ser? Lá no dia de hoje. E Emanuel, irmão? Emanuel vai ser um missionário. Emanuel é irrequieto. Deus colocou isso nele. Ele vai viajar esse mundão falando de Jesus. E o nosso Felipe já está fazendo direito. Promotor? Amém. Abre a mente dele para a ciência. A Alice, eu chamo ela para medicina, mas ela escolheu psicologia. Mas Deus tem um jeitinho, né, Alice? Lá na frente a gente se encontra. Tinha alguém que fazia direito e agora é médica veterinária. Está fazendo direito ainda? Mas havia uma projeção sobre ela de direito, Adriana. Seu tio, né? Pois é. Médica veterinária. Eu já falei para ela. Vai acontecer. Deus vai levantar um homem de Deus comprometido com Ele, com a sua palavra. Vai te honrar tanto. Pelo jeito vai ser fazendeiro, que ele vai olhar assim, essa moça está completa para trabalhar, para crescer comigo. Pelo jeito vai ser fazendeiro. Aí vai para longe, aí ela vai dizer assim, minha mãe liga o pastor Eliel que eu estou mandando helicóptero pegar vocês aí para a gente comer um frango caipira aqui, viu? Tá pronta, né? Joel já vi profetizar que ele vai para as nações, né? E foi num dia muito especial. Não esqueci não, Joel. Não esqueci não. E Deus vai usar aquilo que você vai abraçar para que as portas se abram. E aquilo que Deus propõe no seu coração, que é a de medicina. Qualquer lugar que você for, você vai ser bem aceito. E você, Thaína, o que é que o pastor vai dizer sobre mim? Você tem que voltar a sonhar. Oi? Amém. Já está acontecendo, né? Amém. Estenda as mãos, irmãos. Esqueci das irmãzinhas ali. Vamos promover as irmãs? Estou vendo aqui a nossa irmã. Qual é o nome da filha de Sérgio? Estou vendo Naila como política. É verdade, meu Deus? Será? E como é o seu nome, filha? Sim. Laura. Profetiza aí, Adriana, para Laura. Promotora? É mesmo? Caso estratégico. Tem nas mãos. Pai, a tua palavra declara, abra a tua boca e profetiza, filho do homem. Nesta manhã nós abrimos a nossa boca para prosperar, Senhor, em nome de Jesus. E todo o vale de ossos secos
que às vezes o inimigo, a mente, pessoas querem colocar, trazendo impedimento, mau cheiro. Ah, Pai, é o lugar de milagre que o Senhor quer nos levar. Nós estamos repreendendo nesta manhã sobre a vida, Senhor, dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Senhor, é o tempo do Senhor colocar o teu povo nos lugares estratégicos, lugares de honra, filhos e filhas que vão te honrar, que vão ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Nós liberamos a palavra, Senhor, que ela prospere na manhã deste dia, porque nós cremos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma semana abençoada, irmãos. Deus é contigo. Amém.